Olá, seja bem-vindo ao nosso curso interativo Através de Nós, onde nós estamos estudando temas maravilhosos, da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade com o tema 4, falando sobre a salvação. No estudo passado nós falamos sobre o pecado, o que é o pecado. O pecado, vocês viram como o apóstolo Paulo falou lá em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é transgressão da lei. Na realidade, ele usa uma expressão ali para falar sobre hamartia, que é desviar-se do alvo. Então, o pecado, na realidade, é um amor invertido, como nós vimos. É quando uma pessoa passa a amar mais a si próprio. Isso aí, falando da origem do pecado, que levou à transgressão da lei de Deus. Mas a essência em si é o orgulho. E a partir do orgulho vem então o egoísmo, e do egoísmo gera então todos os outros atos pecaminosos que nós encontramos. Mas o pecado trouxe a separação, o pecado trouxe a dor, o pecado trouxe a morte. O que Deus fez para resolver a questão do pecado? Então nós vamos estudar hoje sobre o tema da salvação. E para compreendermos melhor essa questão, nós vamos analisar aqui uma história que está em Mateus capítulo 19, verso 16, que é a história do jovem rico. Com certeza você já leu ou já ouviu falar sobre o jovem rico. Certa vez, então, esse jovem ele se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Que pergunta inteligente, não é? Aparentemente é uma pergunta muito inteligente. O que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? E eu quero fazer essa pergunta para você. Você já parou para pensar sobre isso? Você deseja viver a eternidade? Onde você quer estar daqui 100 anos? Pensa um pouco. Onde você quer estar daqui 100 anos? Talvez você deve estar pensando, mas onde vou estar daqui 100 anos? Talvez morto? talvez no céu, se Jesus voltar? Muito bem, isso é importante a gente pensar a respeito disso. Esse jovem, quando ele se aproximou de Jesus, ele fez essa pergunta, ele tinha esse interesse, esse desejo de conhecer então a salvação, porque ele sabia da condição da humanidade que estava em pecado. É claro que a história não termina feliz, porque Jesus disse para ele: olha, se você realmente quer entrar no reino de Deus, você deve guardar os mandamentos. Ele disse: eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus disse: então, só falta uma coisa agora para você. Venda tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me, terá um tesouro no reino de Deus. E a história conta que aquele jovem, por ser muito rico, ele ficou triste com aquela proposta de Jesus, virou as costas e foi embora. E Jesus então disse aquela palavra interessante: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso não quer dizer que rico não vai ser salvo, que é difícil a salvação para o rico. Por mais que seja um pouco mais difícil, Porque aquela pessoa que ela ama a riqueza, que ela não se faz da riqueza um Deus, era o caso desse jovem rico, vai ser muito difícil mesmo a salvação. Mas isso não quer dizer que só pobre vai ser salvo e que rico não vai ser salvo, Só para você ter aí uma ideia. Veja, voltando então para aquela condição, por que nós necessitamos de salvação? Você necessita de salvação? Claro, eu necessito, todos nós. Todos pecamos, Foi o texto que nós lemos no estudo anterior. Romanos capítulo 3, 23 a 24, aqui Paulo enfatiza essa questão também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, qual é a condição da humanidade? Todos pecaram. Alguém pode ser justificado diante de Deus por fazer boas obras? Voltando aqui à história lá do jovem rico, lembra da pergunta: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? O que eu farei de bom? Sabendo, contudo, Paulo responde que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também
temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que é ser justificado, né? Nós vamos estudar aqui os 3 passos para a salvação, e a justiça, ela faz parte dos 3 passos. Primeiro, vamos entender aqui algo interessante. Quando alguém diz assim, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu dou esmolas, eu ajudo os pobres, a pessoa faz isso para alcançar a salvação, ela está fazendo uma justiça própria, está procurando a justiça pelas próprias obras. E aqui Paulo diz, ninguém será justificado por obras da lei, ou qualquer, por exemplo, até mesmo uma pessoa achar assim, eu guardo os 10 mandamentos. Ok, guardar os 10 mandamentos não lhe traz a salvação. Porque a lei, depois nós vamos ter um estudo só sobre a lei ela não foi dada para nós para nos salvar. Ao contrário, ela foi dada para nós para nos proteger. Então a função da lei é nos proteger, não nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante a graça de Cristo. É por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que fazemos. Você entendeu a diferença? Então ninguém pode bater no peito e dizer assim, olha, eu sou bom, né? Eu não mato, não roubo. Eu já ouvi isso várias vezes. A gente jamais pode pensar nisso. O que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, o que nós temos que entender é que nós somos pecadores, estamos condenados à morte e que nós necessitamos de um antídoto, e esse antídoto é o sangue de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele deu a oportunidade para o mundo se salvar, para todos. Lembre-se que do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se, nós precisamos crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. Porque Jesus, ao morrer na cruz, nos deu esse privilégio, porque ele morreu em nosso lugar. Nós não estávamos condenados à morte? Jesus veio e disse, não, eu vou morrer no seu lugar. Mas agora o fato de Jesus ter morrido na cruz, ele salvou toda a humanidade? Cuidado com isso aí, isso é perigoso. Por quê? Porque essa é uma visão universalista. Jesus, ao morrer na cruz, ele não salvou todos. Ao morrer na cruz, ele oferece a salvação a todos. É diferente. Por quê? Porque, na realidade, aí depende da nossa escolha. Cada um escolhe. Não é à toa que a Bíblia diz, procure andar no caminho estreito. Procure entrar pela porta estreita. Por quê? Porque largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Em que caminho você está? Pense nisso. Eu, quando comecei a estudar a Bíblia, isso há muitos anos, há mais de 34 anos, eu fiz essa pergunta para mim. Em que caminho eu estou? Será que eu estou num caminho largo ou se eu estou num caminho estreito? E eu percebi que eu estava no caminho largo. Por quê? Porque tudo que os outros faziam, eu fazia. Tudo. Aí, agora, eu preciso ser diferente. Não esquisito, lembre-se disso, né? Crente, ele tem que ser diferente, mas não esquisito. A necessidade de vivermos o Evangelho, viver como Jesus viveu. E ele nos dá esse privilégio da salvação e da vida eterna. Então lembre-se, nada do que você fizer pode ser apresentado diante de Deus como mérito para a sua salvação. Porque se você fizer isso, vai ser uma ofensa aos anjos. A gente não deve fazer isso. Ao contrário, confiar que Jesus, ele tudo fez por nós. A salvação é pela graça somente. E é pela fé nessa graça. O que Deus fez para resolver o problema do pecado? Aqui está o texto, né, que eu disse. Esse texto é considerado como o verso mais importante da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui você vê, crer, né, crer em Jesus. O que Deus fez para resolver então?
Aqui está, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Jesus morreu por nós. Como o pecador pode ser salvo? Provérbios 28, verso 3. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa deixa alcançar a misericórdia. Então aqui nós temos alguns passos que nós devemos dar para alcançar a salvação. Em primeiro lugar, é reconhecer que nós somos pecadores. A partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, a pergunta vem: e agora o que eu faço para ser salvo? Entende? Se você está fazendo essa pergunta, é porque o Espírito Santo está tocando o seu coração. Você foi tocado e você então precisa compreender isso, e o Espírito Santo é quem vai te iluminar. Primeiro, reconhecer que é pecador. Eu reconheço, eu sou pecador. Bom, qual é o salário do pecado? Nós já vimos, o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, não é só a morte natural. Lembra, eu já falei sobre isso, né? Não é só a morte natural. Depois nós vamos estudar sobre ressurreição, nós vamos entender também melhor isso. É a morte eterna. Você quer morrer eternamente? Não, de jeito nenhum. Eu quero viver eternamente. O apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que só espera nessa vida. Miserável. Então Deus tem um mundo maravilhoso preparado para nós. O Apocalipse fala de uma cidade que Deus construiu, uma cidade extraordinária. Uma cidade onde a base são pedras preciosas, onde o muro é de jaspe, né? E onde as ruas são de ouro. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, né? Alguns imaginam o céu assim como nuvenzinhas e nós sentados na nuvenzinhas tocando harpa. Não, não é isso, não. É um mundo real. É um mundo físico real, onde você terá mansões, onde você terá um lugar, onde terão animais, só para você ter uma ideia, né? Isaías fala que o leão e o cordeiro, eles pastarão juntos. Olha que coisa impressionante, né? Mas também vamos ter um estudo só sobre isso aí, mais para frente. Beleza? Então vamos continuar aqui. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu preciso confessar. Para quem? Para mim? Não. Para o padre? Também não. Para quem? Nós devemos confessar os nossos pecados para Jesus. Ele é o nosso advogado. É Ele que está no céu intercedendo por nós. Ele é o único intercessor, não há outro. A Bíblia apresenta Jesus como sendo o nosso único intercessor, porque ele, como homem, veio a este mundo, né, e ele viveu como um homem, morreu como um homem, ressuscitou e foi aos céus, e ele é o nosso representante no céu. Jesus é o nosso intercessor. Como o pecador pode ser salvo? Aqui está. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, isso é muito forte, né? Que o apóstolo João fala: você diz que não tem pecado? Isso é mentiroso. Porque o pecado já está em nós, né? Nós não podemos dizer isso. Mas temos que confessar. E aqui, entenda, não estou falando que você tem que pecar e confessar. Não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que viver uma vida mais próxima de Deus, e quanto mais próximo de Deus nós estivermos, menos vontade de pecarmos teremos. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Né? Nós entendemos isto. Quais são as etapas da salvação? Primeiro, você precisa entender claramente isso aqui, que é a justificação, primeiro passo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando o pecador ele reconhece que é pecador, confessa os seus pecados, aceita a morte de Jesus como Senhor e Salvador, a justiça de Cristo é a nós imputada. Todos os nossos pecados cometidos
pecados na prática, né, atos pecaminosos, todos são apagados do livro da memória que está lá no céu. Todos são apagados. E aí então a justiça de Cristo foi a nós, ela foi nós imputada. Tá bom? Você compreende? Isso é uma expressão teológica, justiça imputada. Depois, quando você o segundo passo, né, que nós temos, a Bíblia diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Há uma necessidade de uma entrega de batismo, porque o batismo, depois vamos ter um estudo só sobre o batismo, você vai compreender melhor. O batismo é uma entrega completa, e onde então, quando aceitamos a Jesus, somos batizados, nossos pecados são lavados, né, nas águas batismais. E aí a justiça de Deus é nós imputada. Mas isso não quer dizer que vamos sair das águas batismais agora perfeitos. Nunca mais vamos cometer um erro. Isso é difícil porque a nossa própria natureza ela é complicada. Daí a necessidade de comunhão constante com Cristo e vamos receber a justiça comunicada. Por que comunicada? Cada dia, quando você viver o seu dia e você chegar no final do dia, você, quando for dormir, você ajoelhar e dizer: Senhor, eu pequei, me ajude, né? Eu errei nisso, não devia ter feito, não devia ter pensado nisso. Nós erramos. Há pecado que é para a morte, segundo a Bíblia, e pecado que não é para a morte. O pecado que é para a morte é aquele que nós não confessamos e não abandonamos. Esse é para a morte. E o pecado que não é para a morte é aquele pecado que nós entendemos. Eu errei, foi um momento de fraqueza, e agora eu estou confessando esse pecado, estou abandonando esse pecado, eu não quero cometê-lo novamente. Daí você tem claramente o perdão dele, você recebe a justiça comunicada de Jesus e você continua. Aí vem o segundo passo, né? A segunda etapa, que é a santificação. Ninguém verá a Deus pecador. Você precisa passar por um período de santificação. O período de santificação não é um período único, né? Não é um momento que você se batiza, aí você diz assim: bom, agora eu estou perfeito, agora eu sou santo, não cometo mais pecado. Não é isso. A santificação ela é um ato do Espírito Santo em nossa vida e ela leva uma vida toda. Tá? Hebreus capítulo 10, verso 10 diz assim: nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então nós somos santificados a partir do momento em que nós permanecemos em Jesus Cristo. Aquele que permanece em Cristo será justificado. E qual é a última etapa? É a glorificação. Romanos capítulo 8, verso 17, né, o apóstolo Paulo ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Você sabe por quê? Muita gente tem perguntado, né? Como uma pessoa que ela morre, né, e ela morre já velha, debilitada pelo pecado, pela idade, né, como ela vai ressuscitar? Como? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser anotar aí, nós vamos falar depois no estudo sobre a ressurreição, mas se você quiser anotar já para dar uma olhada, o capítulo todo, o capítulo 15, fala sobre a ressurreição. E ele fala que nós seremos, então quando nós morremos, é como uma semente que ela é plantada e ela morre, não é? A semente, ela morre, ela transforma, porque ela vai germinar e agora ela vai aparecer ali numa outra forma. Assim nós seremos também glorificados. Como glorificados? Nós teremos um corpo perfeito, né? Um corpo espiritual. Se há um corpo carnal, também é um corpo espiritual. Aí sim, nós vamos viver a eternidade perfeitos na presença de um Deus perfeito. O que Jesus disse sobre permanecer nele? João, capítulo 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, né, Jesus ele foi bem claro aqui, que se nós estivermos ligados nele, em nós vamos produzir muito
fruto. Olha só, muito fruto que está no singular. Por que no singular? Porque ele está fazendo uma referência ao fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. É amor. E acompanhado do amor vem a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há regra, não há lei. Não é? Nós podemos exercer estas coisas com muito prazer e com abundância. Né? É isso que Deus quer para os seus filhos. Você já imaginou, meu querido, se você reproduzir isso na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amar a sua família, amar o seu cônjuge, os seus filhos, né? Ser longânimo, ser benigno, ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. Tão difícil, né? Ter domínio próprio. Mas podemos fazer isso não por nossas próprias forças. Podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo que age em mim, que age em você. É maravilhoso isso, né? Sabermos que o Espírito Santo trabalha e ele quer anular as obras da carne. Isso aqui naturalmente, né? O que Paulo fala em Gálatas 5, 19 a 21, naturalmente fazemos isso. Quando eu falo fazemos aqui, não estou dizendo de você, de mim, mas estou fazendo uma referência ao ser humano. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, olha isso aí, glutonarias. Glutonarias é aquela pessoa que come exageradamente, né? Toda hora que come muito. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Talvez você deve estar perguntando o quê? Se as pessoas que fazem isso não entrarão no reino de Deus, então são poucos que entrarão no reino de Deus. Verdade. Isso é verdade. Olha só, prostituição. Como a prostituição tem crescido no nosso mundo. Impureza, né? Aqui impureza está relacionada também à questão sexual. Lascívia também é questão sexual. Por quê? Deus, quando ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele criou o casal, homem e mulher, com um propósito, que era a procriação, crescer e multiplicar e encher a terra. O sexo foi dado dentro de um contexto de santidade. O sexo seria dentro de um contexto de um casamento entre um homem e uma mulher, para que houvesse então uma procriação. Qualquer relacionamento sexual fora do plano de Deus, de um relacionamento entre um homem e uma mulher dentro do casamento, isso é abominável diante de Deus. É pecado, por isso que nós temos aqui prostituição, impureza, lascívia. Ok? Aí nós temos então a idolatria. A idolatria também é um pecado forte, né? O que é a idolatria? É a pessoa que adora outras coisas a não ser Deus. Qualquer coisa que nós, aqui mais uma vez, seres humanos, colocarem em primeiro lugar, no lugar de Deus, é também pecado. Feitiçarias, né? Porque feitiçarias estão relacionadas aí a coisas ocultas, né? Coisas maléficas, com Satanás e outras coisas. Inimizades, né? Pessoa que vive com ódio do outro também. Aí vem depois a porfia, que é disputas, né? Você sempre querendo ser o melhor. Ciúmes, olha só, o ciúmes está na lista de obras da carne. Como que um relacionamento pode subsistir se uma pessoa é ciumenta, né? Iras, olha aí, discórdias, dissensões, facções, né? Invejas, bebedices, quando uma pessoa, né, ela se embriaga, né, e ela acaba perdendo a razão. Nós devemos permitir que o Espírito Santo habite em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e quando fazemos qualquer coisa que afeta a nossa mente, deixa, né, a mente sem estar sóbria, você está tirando o Espírito Santo da vida, da sua vida, né, da nossa vida, que isso jamais venha a acontecer. E glutonarias
Então o apóstolo Paulo ele vai aqui a fazer vai mostrar aquilo que não devemos fazer, e sim o que devemos fazer para sermos salvos. E o resumo é: a salvação é estarmos ligados em Cristo e produzir o fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria. Alegria, você já imaginou? O nosso maior desejo nesse mundo é sermos alegres, não é verdade? Pense um pouco, o que há de comum em todos os lugares, em todas as pessoas? Não é alegria? Todos buscam a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria ela é produzida somente pelo Espírito Santo. O verdadeiro amor, produzido somente pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, ele vai direcionar. Ele disse: se você estiver ligado em mim e em você, você produzirá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer absolutamente nada. E é verdade. Nada de bom podemos produzir. Podemos produzir naturalmente coisas ruins. E aqui vem então, meu querido, minha querida, perguntas para a nossa reflexão. Ficou claro para você que a salvação é pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus? Ficou claro isso para você? Não é aquilo que eu faço, que você faz, que pode ser apresentado diante de Deus para a nossa salvação. Não. Nada do que fizermos pode ser apresentado diante de Deus, mas é a nossa aceitação daquilo que Jesus fez por nós. Ele fez por nós, nós aceitamos. Ficou claro isso para você? Você sente em seu coração que Deus o ama, a ama, e quer lhe dar o privilégio da vida eterna? Você sente isso no seu coração? O Espírito Santo está tocando o seu coração nesse momento. Quando você olha para o passado, quando você olha tanto o sofrimento que você já passou até aqui, e você às vezes olha para o futuro e você pensa assim: será esse mesmo o caminho? Quantas pessoas já me magoaram, já me machucaram, e agora está aqui esse pastor falando sobre Jesus. Será que realmente eu posso confiar nele? Você sente no seu coração que pode? Essa é uma resposta que você tem que dar. E é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua mente. Você sente? E acima de tudo, você deseja ficar livre desse vírus mortal chamado pecado? E viver eternamente num mundo repleto de amor que Deus tem preparado para você? Você deseja isso? Que Deus, então, lhe abençoe ricamente. Que esse sentimento, não é, que essa decisão que você está tomando agora, de entregar plenamente a sua vida a Jesus e se preparar para viver num mundo de amor. Num mundo onde ninguém mais vai ferir você. Ninguém mais vai magoar você. Você vai estar num mundo de paz, num mundo de amor, como Deus o desejou no princípio da criação. Que Deus te abençoe ricamente. Quero orar por você mais uma vez. Amado Deus e bom Pai, aqui está teu filho, tua filha, você sabe, amado Deus, daquilo que eles têm passado. Que o Senhor, nosso amado Pai, coloque no coração deles o desejo de entregar plenamente a vida nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus, nas mãos do Espírito Santo. Que eles possam se preparar para a vida eterna. Nós pedimos que o Senhor derrame bênçãos sobre o lar deles, sobre seus familiares, sobre seus sonhos e, acima de tudo, que eles recebam a justiça de Cristo, a santificação e, no porvir, a glorificação quando o Senhor voltar. Dá-nos a tua paz, prepara-nos para o teu reino, pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente e que a cada dia você possa continuar firme nos estudos. Até o próximo.